Ganhe prêmios milionários na Ganhei.bet com a raspadinha da Black do Milhão. Tem bicicleta e patinete elétrico, viagem para Las Vegas e muito mais. Clique agora no botão de Saiba Mais e resgate sua raspadinha. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, do Vascão da Gama 5, Internacional de Porto Alegre 1. A gente respira aliviado aí com essa questão aí de chance de queda e a gente ainda tem remotas chances de acabar em 8º lugar, mas de verdade eu não quero falar disso agora, eu não quero falar de Copa do Brasil. Eu vou dividir o pós-jogo em dois momentos. Eu vou falar do jogo na sequência, mas nesse primeiro bloco eu quero bater um papo com vocês aqui, tá? Quem me acompanha bastante tempo, sabe que eu procuro ser um cara equilibrado, um cara polido, tento levar a coisa pro lado um pouco mais inteligente, menos pro lado do oba-oba, e assim, não brinca com a minha inteligência não, e não brinca com a inteligência do torcedor, você que tá em casa. Pô, Diguinho, tá falando do quê? Vocês viram o jogo que o Vasco fez hoje? Foi 5, mas podia ter sido 6, 7. Já antes do dilúvio, o 2-0 estava barato. Já era para estar 3, 4-0. Aí, eu tenho que dar a César o que é de César. Eu tenho que agora, só reforçar, né? Porque eu falei isso no dia. Eu tenho que dar os parabéns ao presidente da Força Jovem, o Fabinho, o vice-presidente da Força Jovem, o Marcelinho. Eu tenho sim aqui que, de uma certa forma, também dar o braço a torcer um pouco pro Fernando Diniz, e temos também que sim, de uma certa forma, endossar o coro todo da Força Jovem e também falar do presidente Pedrinho. Sabe por causa de quê? Vocês vão entender onde eu quero chegar? O 13º dos jogadores, eu falei isso para vocês no vídeo anterior, essa notícia tá rolando já desde ontem. O 13º dessa galera caiu adiantado. A gente torce para um clube que o histórico é de salário atrasado há uma pá de tempo, fora direito de imagem, isso, aquilo. Os caras receberam o 13º atrasado. Em tempo recorde, foi trocado o gramado para esses jogadores terem uma condição melhor. E sabe qual é o recado? Para mim, que o 5-1 hoje mostrou que essas 5 derrotas aconteceu. Não digo a do São Paulo não, tá? A do São Paulo, o Vasco amassou o São Paulo no primeiro tempo. É futebol, acontece, um pênalti bobo do PH no último lance. O Diniz é muito culpado daquela derrota pelas mexidas dele no segundo tempo. Deu uma de kamikaze, se arreganhou todo e acabou gerando o São Paulo contra-ataque com um time frágil pela formação que ele escolheu, os jogadores que ele foi empilhando defensivo. Nos contra-ataques, o São Paulo fez 3-0, poderia ter sido 4-5. Mas naquele dia não foi sacanagem, não foi corpo mole, não. Os caras jogaram o melhor que eles podiam, o Diniz vacilou muito aquele dia, bota a derrota na conta dele. Mas os outros jogos não, cara. Os outros jogos não. Ficou muito claro hoje que o que estava acontecendo era corpo mole e sacanagem. Então eu, como torcedor do Vasco, não me sinto no direito hoje de comemorar a vitória. Eu tô aliviado pela vitória, fazer os 45, e também entender que eu não era nenhum idiota quando eu falava que esse time jogava bola, e nem você era um idiota por acreditar que o time tinha condição de render, e era assim pra gente estar otimista. O que aconteceu nessas 5 derrotas, especialmente da segunda à quinta, é que esses caras fizeram você e hoje os dirigentes do clube de idiota. O recado que eu fico e a interpretação que eu tenho dessas 5 derrotas, de novo, tirando a primeira, foi isso. E aí, como é que você desmente? Porque até agora não teve um sujeito que levantou a bola de, mentira, pô. Quem deu a notícia mentirosa, o que a Força Jovem cobrou que foi mentira. Desmentiu sim, começaram de maneira leviana a acusar, foi a mulher do Piton, foi não sei quem do Hugo Moura, isso foi desmentido, tá? Mas ninguém desmentiu
de que de fato havia um racha no grupo e tinha jogador fazendo beicinho puto porque o Diniz estava treinando demais. Então, o Fabinho e o Marcelinho bateram nessa tecla umas 10 vezes no protesto. Vocês estão irritados? F. Tão putinho? F. Se resolvam, eu não quero saber. Final do ano, quem não quiser ficar, pede o boné, vai embora, pede para ser negociado, mas seja um sujeito homem e resolvam-se. É muito ridículo pegar um mano de barbanjo, um monte de jogador já consagrado, jogador que ganha mais de 1 milhão, não tô citando individualmente não, mas vários jogadores aqui com salário alto, e o torcedor tem que pedir encarecidamente para eles pensarem na instituição e na gente, cara. A gente tá aí num gap de 20 anos, porque não é 20 anos sofrendo. Dentro desses 20 anos teve 2011, 2012, 2017 que foi pra Libertadores, não é 20 anos direto só sofrendo. Mas é um gap de 20 anos com mais sofrimento do que coisa boa. Acho que o mais correto é colocar assim, não 20 anos de sofrimento, tá? E os caras fazerem isso com a gente é sacanagem. Eu perder porque o meu time é uma porcaria e o Vasco teve um monte de elenco horroroso, porra, eu fico revoltado, fico puto, xinga a diretoria, ok, o time é ruim. Agora a gente ser humilhado, a gente ser sacaneado, e você que tá me assistindo em casa, tava aí fazendo conta, desesperado, meu Deus, será que de novo eu vou lutar pra cair? Olha como isso te fez mal, olha como você ficou, porra, preocupado, olha quantas pessoas te fizeram de chacota. Isso eu não vou esquecer. Eu vou dar uma colher de chá pra vocês, se vocês manterem essa pegada, respeitarem a camisa do Vasco, fizerem um grande jogo com o Mirassol e com o Galo. Aí a gente zera a parada e foca na Copa do Brasil. Mas foi muita sacanagem o que vocês fizeram com o torcedor. Pra mim, isso tá claro. A interpretação que eu tenho, e eu tenho o direito de ter essa interpretação, isso aqui é minha opinião, não tô trazendo aqui informação, é o meu feeling, é a minha leitura, que vocês, por causa de picuinha de vocês estavam jogando de corpo mole. Então eu cobrei o Diniz nas mexidas malucas dele, nos kamikaze dele, ele tem sim a parcela de culpa. Comentei inclusive no protesto que numa hierarquia de cobrança, era jogador em primeiro lugar, o Diniz merecia sim umas críticas por uma coisa ou outra ali, principalmente na insistência em alguns jogadores, o Matheus França, às vezes o Verratti, as substituições dele às vezes meio sem sentido, mas numa parcela muito menor que os jogadores, e quem quisesse e achasse um direito que a diretoria merecia uma cobrança também, amém. Mas foi muita sacanagem, tá? Então eu fecho o primeiro bloco aqui com o meu desabafo, espero inclusive estar representando vocês. Eu não vou comemorar a vitória de hoje. Vocês me tiraram esse direito, porque pra mim vocês esfregaram na cara de todo mundo hoje que vocês jogam quando quer, tá? E espero que tenha sido suficiente o esporro, seja da diretoria, seja de organizada, seja lá o que for, ou vergonha na cara mesmo, e vocês levem a sério e joguem como sujeito homem. O final do Brasileiro agora e principalmente a Copa do Brasil. O que vem no Brasileiro agora é lucro, até porque no máximo a gente acaba em oitavo. E se eu for para Libertadores porque eu acabei em oitavo é porque eu não ganhei a Copa do Brasil. Então eu tô cagando e andando pra isso aí. Eu quero ganhar a Copa do Brasil, mas vamos pelo menos fazer mais um ponto com o Mirassol, tentar ganhar o jogo em São Januário e ver o que bicho que vai dar para a última rodada, tá bom? Fecha o primeiro bloco e agora, de verdade, recado importante. Tinha uma galera muito chateada, pô, bolada e tal, mas eu não tô aqui dando um conselho bacana para vocês. Não perde a oportunidade. O dia 28 já foi, eu já tô gravando aqui às 11h10, tá? O vídeo já vai subir próximo da meia-noite. Você só tem o dia 29 e o dia 30 para aproveitar as promoções da Golcase. Quem usa o meu cupom com compras acima de R$100 ganha um desconto extra, além dos descontos da Black Friday. Então presta atenção rapidinho. Garrafa Flip Pro de 250 tá saindo por R$149,90. Todas essas garrafas, os copos são térmicos, tá? 750 ml. Garrafa de entrada da Golcase aí, 500 ml, modelo Urban, tá saindo por R$ 69,90. Os nossos copos Vibe estão a partir de R$ 79,90. Você ainda pode personalizar com o nome e número, beleza? O nosso copo Life de 1 litro 120 tá saindo a partir de R$ 129, ele todo liso, com estampa, tá saindo aí por R$ 159,90. E as nossas garrafas modelo
modelo Fresh, tem de 950ml e de 650ml, estão saindo aí por 129 é de 650 e 950ml tá saindo aí por 159,90, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, compras acima de R$200, parcela em 3 vezes sem juros, compras acima de R$100, você usa o meu cupom e ainda tem um desconto extra. Até às 7 horas da noite hoje, tava com, em vez de 5, 10% de desconto, vai que eles prorrogam mais um dia aí, vamos ver, então aproveita para usar o meu cupom. E também, ó, Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira aqui no canal Futebolaço. A galera que pegou minha dica no pré-jogo botou um dinheiro lindo no bolso. A vitória do Vasco hoje estava pagando mais ou menos aí 2,20, 2,30. Então você mais que dobrou seu dinheiro. Quem não foi, perdeu. Ainda tá perdendo a oportunidade de participar do torneio de reta de final do Brasileirão aí da Ganhei. Lembrando, galera, maior de 18 anos, tá bom? Seja responsável, não é para tu ficar rico, é um dinheiro pro entretenimento, só pode ganhar, mas também pode perder. Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. Sobre o jogo, o Vasco fez 30, 28 minutos no primeiro tempo de almanaque, ligado, mordendo, o Inter mal conseguia ganhar uma dividida. O lance do primeiro gol do Vasco entre 1 e 2 minutos com o Andrés Gomes é um símbolo do que foi a atuação do Vasco no primeiro tempo e até fazer os 5 gols do segundo tempo, com exceção daqueles 30 minutos ali aos 49, né, que foi 4 minutos de acréscimo do dilúvio. Tá? O Vasco amassou o Inter com dividida, com imposição, até tecnicamente. O Thiago Mendes estreou com a camisa do Vasco hoje. Ele já tinha feito um bom primeiro tempo. O lance do terceiro gol do Vasco, que jogada, irmão. Ele dá um 3D de jogador grande, de jogador que teve uma baita carreira no São Paulo, que teve uma baita carreira na França e foi vendido para o mundo árabe por uma grana importante e já havia sido vendido e transferido por uma grana alta no São Paulo e teve uma grande carreira. Até cheguei a comentar que o Thiago Mendes talvez fosse um jogador para o ano que vem. Eu ia tentar dar uma colher de chá porque ele poderia estar passando o processo do Coutinho, mas cravei isso aqui que para esse ano ele não foi um bom reforço. Tá? Se o Vasco precisava de um jogador para chegar para jogar agora, ele não estava pronto. Pelo menos o jogo de hoje ele foi importante, fez uma boa partida, tomara que ele não tenha se lesionado, porque teve um lance que ele teve uma dividida, ele tentou levantar e meteu a mão na coxa, ficou meio bambembe, até abandonou a jogada ali, tomara que ele não tenha lesionado. Mas o Thiago Mendes hoje foi um dos melhores jogadores em campo, cara, muito bem, dá pra escolher aí os alecrim dourado, né, o Andrés Gomes e o Ryan foram disparados os melhores em campo, o Coutinho um pouco abaixo dos dois ali, primeiro tempo do Coutinho excelente, mas dá pra falar da boa atuação aí do Thiago Mendes, do PH também. O Léo Jardim foi raras vezes que ele foi exigido, mas quando teve, fez um milagre no Bruno Gomes ali, de um chute de fora da área. Teve 2 lances ali, né, que a bola quica, ele tá passando da bola, bota o braço e faz a defesa na falta, no rebote ele defende no cabeceio. Então, quando precisou, ele teve ali para fazer o dele, o Cuesta também firme. O Robert Renan, fica aquele debate se ele falhou ou não falhou no lance do gol do Inter. Eu vou dar um desconto, cara, porque tá caindo um dilúvio. Quem já jogou futebol nessas condições, com a chuva absurda que tava caindo, você não enxerga a bola direito, cara. É aquela imagem quando a televisão dá zoom, é aquele brancão mesmo. Você exigir, refina o técnico de jogador nessas condições, eu não vou ser covarde a esse ponto não, cara. E minha preocupação do jogo continuar, se manter aquele dilúvio, era isso. Você perde completamente o controle, vai pro bola búlica e pode dar qualquer coisa. Graças a Deus a chuva parou, ainda estava com bastante poça d'água, mas fica um jogo mais dentro de uma normalidade. Se joga naquele dilúvio, naquele polo aquático ali, o Vasco talvez ficasse recuado, o Inter no desespero, no abafa, jogando bola na área, poderia acabar ter feito o gol ali. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. O Vasco chegou a fazer o 2-0 no primeiro tempo e matou. Não vou narrar os gols aqui pra vocês, porque vocês viram os gols. Mas de verdade, cara, eu não vou me estender muito aqui. Eu tô chateado com esse time, cara. Foi 5-1, goleou, ganhou, legal, mas eu não vou esquecer tão cedo as 5 derrotas consecutivas pela maneira que foi, cara. Foi muita sacanagem com a gente. Tá bom? Então, ó, pouca resenha hoje, não vou comemorar, beleza, 5-1, tamo aliviado, show. Vamos ver o jogo do Mirassol. Talvez pro jogo do Mirassol eu esteja com o coração já mais limpo, mas hoje essa rapaziada aí não merece resenha não. Vou mandar aqui um parabéns pro Fernando Diniz, porque tem os defeitos dele, erra, mas você vê que não falta comprometimento dele, não falta vontade de vencer pra ele, ele erra, tal, a gente faz as que a gente tem que fazer dentro de campo.
Mas no que tange ao comportamento e o comprometimento dele com a instituição, eu acho que isso aqui não está em discussão. Deu para ver também a importância do presidente Pedrinho aí nas ações também, 13º pago adiantado, troca do gramado, os salários estão em dia, mesmo com essa situação do imbróglio envolvendo a 777, os caras assumiram e estão tocando. Então, a minha cara feia, tá, vai ser para os jogadores do Vasco. O jogo do Bahia foi abjeto. Foi abjeto. E o que vocês fizeram com o torcedor do Vasco foi sacanagem, tá bom? Então, a minha postura hoje, como comunicador, com o tamanho que eu sei que eu tenho e com a representatividade que o nosso veículo tem, vai ser esse. Ganhamos, legal, show de bola, fizeram mais do que a obrigação de vocês em que ser sujeito homem e honrar a camisa do Vasco, mas sem resenha com vocês hoje. De novo, quem merece aqui um tapinha nas costas é a diretoria pelas condições, o Diniz, que nunca teve de sacanagem, e também, porque quando é pra criticar, quando os caras fazem as besteiras deles lá, todo mundo mete a marimba. Mas hoje a gente tem que, dar uma moral e parabenizar a postura da Força Jovem lá, que foi lá como torcida, não como organizada. Foi lá para representar o nosso sentimento. Não teve briga, não teve agressão, não teve esculacho. Dentro da linha, né? Também ninguém ali, vai pedir por favor com licença. Tava todo mundo irritado, mas não vou dizer que surtiu efeito, porque a gente já viu isso acontecer várias vezes e não surtiu efeito. Mas nos representou, porque no final de contas, quem decide se vai jogar sério ou não é os jogadores, e aí não dá pra botar na conta do torcedor. Já falei, a gente não joga, a gente não contrata, a gente não escala, a gente torce. E no que tange aí a função de uma organizada, a rapaziada fez que foi lá, como diz o lema, né? Cobrar, fiscalizar e apoiar. Então isso foi feito, tá? Então vamos dar os parabéns aqui. Quando tiver criticar, fazemos as críticas que tem que ser feitas, mas nesse aspecto aí, podemos dizer aí que os caras foram ponta firme e nos representaram, tá bom? Saudações vascaínas aí, e é isso. Quem tava chateado aí, talvez não tava aproveitando a promoção da Golcase, vai lá, não esquece de usar o cupom GOVASCO não, que são baita produtos, valeu? Tamo junto.